E aí, família, vamos lá. Desculpa, tá na hora do vídeo. Olha só, quando eu avisava aqui no canal, a economia tá uma porcaria, não tem tanto emprego assim, a galera tá segurando dinheiro, muita gente falou assim: japonês, você tá falando besteira, você não entende de economia, tá? É aquela velha história, o tempo é o tempo fala tudo, tá? Foi até destaque na Reuters, tá? Essa matéria aqui. Olha só, Tóquio, 15 de novembro, hoje, tá? A economia do Japão contraiu muito mais rápido do que o esperado no terceiro trimestre, uma vez que as interrupções no fornecimento global atingiram as exportações e os planos de gastos de negócios e as novas caixas do coronavírus, como é que se fala assim, né? Azedaram o humor do consumidor. Embora muitos analistas esperem que a terceira e maior economia do mundo se recupere no trimestre atual, que começou agora, tá? Que é outubro, novembro, dezembro, à medida que as contenções de vírus diminuem, o agravamento dos gargalos da produção global representa riscos crescentes para o Japão, dependente das exportações. É aquilo que eu já havia explicado em outros vídeos. O Japão depende muito das exportações para crescer. E se não tem exportações, não tem emprego, tá? Não tem serviço, eu já havia explicado isso, muita gente me criticou por isso, tá? Mas você vê que até a Reuters tá falando, tá? Para quem é mais antigo de canal, que acompanha os vídeos, deve se lembrar que eu sempre falei esse tipo de coisa aqui, sempre preguei isso. Mas como é um canal pequeno, de forma independente, as pessoas não dão critério, tipo assim, não dão importância. Você tá falando besteira, japonês, mas olha aí, tá? Tudo que eu falei se concretizou. Agora vai dar uma subida no último trimestre? Vai. Pouca coisa, mas vai. Porque é aquilo que eu já havia explicado em outro vídeo. As pessoas estão gastando o dinheiro que havia guardado. Acabou o estado de emergência, está um certo tempo. Veio aquela sensação, entre aspas, de segurança, tá? Aí as pessoas estão vindo gastar dinheiro, tá? O governo já está pensando na campanha Go to Travel de novo. Só que ele vai diminuir os subsídios. Tá, vai diminuir muito o subsídio do Go to Travel. Por quê? Eles não querem, o governo não quer que as pessoas vão para hotéis de luxo. Porque com o valor do subsídio alto, as pessoas vão para hotel de luxo. O governo ele quer que as pessoas vão para hotéis de médio porte e pousadas. Para quê? Para estimular o comércio nesses locais. Tá. Então eles diminuíram o valor do subsídio. Da mesma forma também que parece que eles vão diminuir os valores dos tickets da campanha Go to Eat, que é aquela campanha que as pessoas vão no restaurante. Então tem uma série de medidas que o governo Kishida está tentando fazer para proteger. Tá. E se a gente levar em conta que houve as Olimpíadas aqui no Japão e ainda houve essa queda de 3% no PIB, já dá para você sacar que tem alguma coisa errada aí, tá? Então foi muito fraco. Isso é óbvio, tá? Para quem acompanha as tendências da economia, tava óbvio, tava estampada na cara. Tá? A única lacuna que ficou era saber se as Olimpíadas iam dar algum estímulo ou não, e não deu. Tanto que você vê que ficou menos 3%. Ou 3% negativo o PIB do Japão. Então você vê que o bicho pegou mesmo, vai continuar. A contração foi muito maior do que esperado, devido às restrições da cadeia de suprimentos, que afetaram fortemente fortemente a produção dos automóveis e gastos de capital, disse Takeshi Minami, economista-chefe do Instituto de Pesquisa Norinchukin. Tá? Você vê que muitas empresas, realmente, praticamente todas as empresas que têm montadores aqui no Japão, elas anunciaram cortes. E o último que anunciou foi a Suzuki. Tá? Em contrapartida, a Toyota falou, tá, que ela ia voltar a trabalhar a pleno vapor, tá, a partir do mês que vem. Não sei, tá? Não sei, porque é aquela velha história, assim, é eles que estão falando. Mas se estão pregando a falta de chips, a falta de semicondutores, falta de peças, é meio complicado você afirmar que você vai conseguir trabalhar. Mas a Toyota fez isso, tá? Mas é aquela velha história, tem que tomar cuidado
Por quê? Existe uma parte chamada especulativa nas bolsas de valores. O famoso hype, tá? Que acontece no mundo dos games, acontece em outros lugares também. As empresas soltam certas informações, fica todo mundo naquele hype, tá? Fica naquela apreensão, naquele tipo de coisa. E nisso o valor das ações das bolsas de valores sobe, vão lá no alto. E nisso o que acontece? A empresa ganha. Tá? Então realmente tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa. Esperamos que a economia se recupere nesse trimestre, mas o ritmo de recuperação será lento, já que o consumo não teve um bom começo, mesmo depois que as restrições do coronavírus foram reduzidas no final de setembro. A economia encolheu 3% anualizado de julho a setembro. Foi na época que aconteceu as Olimpíadas. Tá? Então, se nessa época aconteceu um encolhimento, o Japão teve muito gasto aqui dentro. Então veio muitas pessoas e muitas pessoas consumiram aqui dentro. E ainda assim ficou em 3% negativo o Japão. O que aconteceu? Não foi suficiente para subir. Após um ganho revisado de 1,5% no primeiro trimestre, dados preliminares do Produto Interno Bruto mostraram, na segunda-feira, no caso hoje, tá? Eu estava esperando sair isso para poder soltar esse tipo de matéria do PIB. Por quê? Isso comprova que falar que o Japão está bombando de serviço é mentira. Tá? Por quê? Se o PIB encolheu, é sinal que está tendo poucos empregos, poucas horas de trabalho. Por quê? Não está havendo grandes comércios, não está havendo exportações. Então já dá para você sacar, né, que nem tudo que se fala por aí é verdade. Eu já tento, tô nessa cruzada já há muito tempo, de tentar mostrar a verdade para as pessoas, mas é aquela velha história. Tem gente que faz questão de ser cego, tem gente que fala assim, me engana, por favor, eu preciso ser enganado para me ter um sonho. É assim, tá? Mas infelizmente essa não é a realidade do Japão, essa velha história, me engana que eu gosto é que não rola. Por quê? Dói no bolso, dói na parte financeira e as pessoas passam dificuldade. Tá. Está aparecendo vaga de serviço? Aparece vaga de serviço. Só que aquela velha história. Pergunta para mim se são grandes contratações. Não são grandes contratações. A vaga de serviço tem. Até porque se sair uma pessoa, aquela vaga abre para repor outra. É diferente de abrir grandes contratações por causa de comércio aquecido que precisa colocar mais pessoas. É diferente de você repor aquela pessoa que saiu. Vocês entendem a diferença que tem? Então aparece vaga de serviço, aparece, mas de reposição de pessoas. Não é aquela vaga de serviço, vai ter grande contrato agora, então precisamos de X número de pessoas para dar conta. Não é isso que está acontecendo. Mas é aquela velha história. Quer viver na cegueira? Eu não posso fazer nada. Eu estou trazendo as informações para as pessoas, acredita quem quer. Tá. Mas continuando aqui. A economia encolheu 3% anualizado de julho a setembro, após um ganho revisado de 1,5% no primeiro trimestre. Dados preliminares do Produto Interno Bruto, no caso o PIB, mostraram na segunda-feira, no caso hoje, muito pior do que foi a previsão mediana do mercado de uma contração de 0,8%. O que isso quer dizer? Os economistas do Japão haviam previsto 0,8% de contração. Em contrapartida houve 3%, diferente de 0,8%. Então subiu 2,2% acima da previsão dos economistas. O que isso significa? Que o governo segurou dados, o governo segurou informações. E nisso os economistas não conseguiram segurar, não conseguiram assim, dar uma previsão mais assertiva. Então você vê que muita coisa acontece, né? O PIB fraco contrasta com leituras mais promissoras de outras nações avançadas, como Estados Unidos, onde a economia cresceu 2% no terceiro trimestre, com a forte demanda reprimida. Na China, a produção de fábricas e vendas no varejo aumentaram inesperadamente em outubro.
mostrar os dados na segunda-feira, apesar da escassez de ofertas devido às novas restrições do coronavírus. Em uma base trimestral, o PIB caiu 0,8% em comparação com as previsões do mercado, de um declínio de 0,2%. Então você vê que o PIB caiu ainda mais do que as previsões de analistas internacionais. Então já dá para você ter ideia, né, que o bicho pegou pro lado de cá e a coisa ainda não tá lá assim, lá essas coisas, tá? Alguns analistas disseram que a forte dependência do Japão da indústria automobilística significa que a economia está mais vulnerável a interrupções comerciais do que outros países. Isso é fato. Eu sempre preguei esse tipo de coisa também aqui no canal, tá? Porque para mim não era, como é que se fala, novidade nenhuma. Tá? Porque quando houve as outras crises também, o primeiro setor que caiu foi o setor automobilístico. Então, como eu falo assim, é tendência. Quem acompanha e observa, está antenado. Tá? Então, nessa parte não é novidade. Por isso que, quando começa a falar em crise automobilística, o Japão descabela. Por causa desse tipo de coisa. Ele cria uma dependência muito grande em cima dos carros. Shinichiro Kobayashi, principal economista do Mitsubishi UFJ Research and Consulting, disse que as montadoras constituem uma grande parte do setor manufatureiro do Japão, com uma ampla gama de subcontratos diretamente afetados. Isso é fato. Tá. O primeiro-ministro Fumio Kishida planeja compilar um pacote de estímulos econômicos em grande escala no valor de várias dezenas de trilhões de ienes na sexta-feira, dia 19. Mas alguns economistas estão céticos sobre o seu impacto no crescimento a curto prazo. Por que eu dei uma parada em certas matérias sobre política? Porque por causa desse tipo de coisa. Porque o Kishida falou que ele ia fechar o pacote dia 19. Então várias regras serão mostradas ao público ao decorrer desse tempo até o dia 19. Só que muitas dessas regras elas mudam, tá? Por causa da oposição. A oposição fala, não pode ser assim, não pode ser assado, se não fizer assim a gente não vai aprovar, que não sei o que. Então nessa brincadeira toda, muita coisa muda. Então muitas, como é que fala assim, muitas coisas que já foram anunciadas, elas estão mudando. Eu vou dar um exemplo disso, tá? A Komeito, ela estava pleiteando os 100 mil para as crianças. Ah, nós queremos assim. O Kishida falou, não vai ser assim não. Vai ser da minha forma, não da forma que vocês querem. Tá? Nós não vamos criar briga com vocês. Nós vamos pagar isso, mas vai ser da nossa forma. Não da forma que vocês querem. Então foi feita a negociação ali. Aí os 100 mil vai ser pago. Tá? Só que da forma que o governo quer, que é 50 mil em cash e 50 mil em vale compras, para poder comprar material da escola, da molecada, etc. Tanto que eles vão soltar isso só na primavera, é época do ano letivo aqui do Japão. Aí eles estavam falando em relação a dar ajuda para as pessoas. Então houve muito questionamento sobre isso. Na primeira instância, tá? Ficou acertado assim, que ia dar 100 mil para as pessoas que tivessem isenção de impostos sobre residência. Só que nisso ia muito contra a ideia inicial do Kishida, na época das eleições. E a oposição ela veio caiu matando em cima também. Aí o que aconteceu? Tá? Aí já veio uma ideia de aumentar esse valor do subsídio. Só que não se sabe como é que vai ser pago. Então ficou tudo na especulação. Voltando a Komeito. A Komeito tinha falado assim, nós queremos 30 mil, queremos dar 30 mil, no caso assim, 30 mil ienes no My Number para as pessoas. O governo Kishida falou que nem a pau, Juvenal. Tá? Então não vai ser assim. Então a Komeito, ela havia prometido um monte de coisa, o governo Kishida no início havia concordado com aquilo, depois ele voltou atrás. Então desses 30 mil virou 20 mil. E desses 20 mil virá em várias parcelas. Por exemplo, tá? Uma ideia inicial que eles estavam no papel lá. O que é? Para a pessoa que tirar o My Number, o cartão My Number, ela já vai ganhar 5 mil ienes ali no cartão. Tá?
Aí depois, de acordo com o uso, como cartão de seguro de saúde. Eles especificaram muito bem isso. Tá? Cartão de seguro de saúde. O que isso quer dizer? Que você vai poder pagar suas contas de hospital, né? No caso assim, comprar o Kusuri na lojinha lá, que aqui no Japão é o seguinte, você vai no hospital, passa para a consulta, você não pega o remédio ali, tá? Você tem que ir numa lojinha do lado de fora ali, que eles encaminham você, ó, você vai lá, tá? Com a prescrição médica, e você compra lá na lojinha. Então você vai lá na lojinha e pega, tá? E paga, tá? Tem que pagar. Então você vai usar esse dinheiro para pagar esses remédios também. Então é na parte do seguro de saúde. Se as pessoas estavam querendo gastar esse dinheiro para outros fins, pelo menos até aonde eles soltaram, o governo Kishida soltou, vai ser assim. Se vai mudar isso até o dia 19, só Deus sabe. Por isso que eu não estou passando muito. Por quê? Para evitar aquela velha história. Solta uma coisa, depois muda e fala assim, o japonês é mentiroso. Tá? Então, em questão de precaução, a gente já segura um pouco e vai soltando aos poucos. Da mesma forma que hoje, tá, eles vão soltar um plano de diminuir o tempo da terceira vacinação de 8 meses para 6 meses. Então as pessoas, eles vão votar hoje, tá? Esse plano. Por isso que eu não joguei a público isso aí, porque como ainda vai haver a votação, é tudo muito especulativo. É diferente de entrar numa matéria e falar assim, vai haver aumento, já tem a data. É diferente, tá? Então quando é algo especulativo, pode ser que eles aprovem a vacinação a partir dos 6 meses ou a partir dos 8 meses, não dá para saber. Então quando vier a coisa certinha, eu passo para você, mas já fica-se a ideia, agora você já sabe que a vacinação pode ser que comece depois de 6 meses da segunda dose aqui no Japão. Tá? E hoje o Japão o governo Kishida começou a distribuir as vacinas para a terceira vacinação. Começou hoje. Mas continuando aqui, já te dei uma atualizada do que está acontecendo em relação ao Japão. Tá? Agora continuando aqui na parte do PIB. O consumo caiu 1,1% de julho a setembro em relação ao trimestre anterior, após um ganho de 0,9% em abril a junho. Isso porque houve as Olimpíadas, hein? Era para o consumo estar muito mais aquecido e não houve isso. As despesas de capital também caíram 3,8% após o aumento revisado de 2,2% no trimestre anterior. Você viu que eles haviam feito revisões e o negócio a revisão ainda despencou ainda. A demanda doméstica reduziu 0,9 pontos percentual para o crescimento do PIB. As exportações caíram 2,1% em julho a setembro, em relação ao trimestre anterior, já que o comércio foi prejudicado pela escassez de chips e restrições na cadeia de suprimento. Diz eles, tá? Porque é aquela velha história. Se você diminui a oferta, vai aumentar o preço. Aí todo mundo tem que comprar aquilo. Aí entra aquela velha história. Trabalho pouco, ganho muito. Para que eu vou aumentar a produção para ganhar pouco e trabalhar muito? Analistas ouvidos pela Reuters esperam que a economia do Japão se expanda 5,1% anualizada no trimestre atual, com o aumento das atividades do consumo e da produção automotiva. No entanto, as empresas japonesas ainda enfrentam riscos de custos mais altos de commodities e gargalos de fornecimento, que ameaçam minar as perspectivas da economia no curto a médio prazo. Os commodities, eu já havia explicado, quem acompanha o canal aqui sabe o que é. Nada mais é que matéria-prima em forma bruta. Tá? Ferro, aço, trigo, soja, feijão, cobre, tudo isso, né? E uma série de outros. Tá? Isso aqui foi só um exemplo. São commodities. Tá? Então, para não falar assim, o arroz teve isso, o arroz teve aquilo, não sei o quê. O commodity tal subiu, um commodity tal caiu, mas já dá para você ter ideia. E como o Japão, o BOJ, como eu já tenho uma matéria gravada aqui, falando sobre vários aumentos, então para o ano que vem, tá, vai ter pelo menos inflação de pelo menos 1%.
no mínimo de 1% para o ano que vem. Porque eu já gravei uma matéria hoje falando que os produtos abaixo de soja vão ter aumento, farinha teve aumento, gasolina está subindo direto. Então já dá para você sacar que o bicho vai pegar o ano que vem para nós aqui, tá? Japonês, o que eu posso fazer? Economia. Tente fazer economia, tá? Tente cortar certos gastos, certos custos, para você ver como é que vai ficar. Por quê? Se você conseguir economizar uma certa grana, se o comércio der uma melhorada, você tem grana a mais. Se você quiser gastar a mais, está no lucro. Quiser ter uma poupança, já está no lucro também. Mas se acontecer algo que dê um aumento ainda muito maior, você tem grana para segurar a onda. Você vai ter dinheiro para se segurar sem ter grandes dores de cabeça. Porque nós não sabemos como é que vai ficar daqui para frente. O RICEP vai vir. O RICEP vai entrar no 1º de janeiro. Então isso é uma das esperanças do Japão para o Japão crescer. Mas está aquela guerra Estados Unidos e China ainda. Tá? Então... E o Japão é aliado de um e aliado do outro. Então ele fica em cima do muro. Então ele não pode nem pender para um lado, nem pender para o outro. Tá? É a mesma forma. Se o Kishida for muito radicalzão em relação à China, o PIB do Japão cai. Porque se a China for assim, eu não compro mais nada do Japão. O que acontece do Japão? Então o Kishida ele não pode também dar uma de radical. Ele tem que ser assim meio termo. Tá? Só que ele já tomou algumas medidas aí que provavelmente não deixaram a China muito contente. Tá? Mas vida que se segue. Então, por isso que eu falo, existem certas coisas que temos que tomar cuidado. Porque determinadas ações que o Kishida fizer, se ele não alegrar o Xi Jinping lá, o Japão se lasca no PIB. E nessa brincadeira toda, o que vai acontecer? Mais desemprego, menos horas de trabalho de novo. Porque o Japão depende muito da China das exportações. Quem acompanha o canal aqui já deve se lembrar dos números que eu soltei em relação à exportação do Japão para a China. E a China está doida para entrar nesse mercado do RCEP, do TPP, tá? Se ela entrar isso, ela vai fazer uma expansão financeira muito grande. Por isso que eu falo que não é interessante para a China fazer guerra, porque se ela fizer guerra, ela está fora desses mercados. E aí? Para ela não é interessante. Principalmente que o Xi Jinping, ele está querendo pregar uma China revolucionária na parte econômica. Então ele não pode dar um passo que vai prejudicar a China na parte econômica. Vocês entendem muita coisa? Então a China está fazendo pressão em cima de Taiwan. Aí todo mundo está querendo proteger Taiwan da China na parte bélica. Tá? Só que na parte bélica eu duvido muito que vai haver guerra. Duvido demais. Tá? Porque se houver uma guerra, a China está fora desses apoios, desses tratados comerciais que tem aqui na Ásia-Pacífico. E quem vai se lascar é ela. E os outros países menores vão crescer muito em relação à parte financeira. Só um grande exemplo, tá? Na época da Segunda Guerra, quando o Japão estava para perder a guerra já, o Japão já não tinha mais ferro, o Japão já não tinha mais combustível. Por quê? Bloqueio econômico para o país de guerra. Então, aqueles países aliados não faziam mais negócio com o Japão. Aí o que aconteceu? Falta de combustível. Os aviões não podiam levantar voo. Se levantasse, não tinha combustível de volta. O que isso aconteceu? E criaram o tal dos kamikaze, que era para jogar as coisas, os aviões direto, né, nos navios lá, para tentar matar o máximo possível com custo-benefício. A mesma coisa, não tinha ferro para fabricar balas, armas. Então o que eles faziam? Confiscavam coisa do povo para fazer derretimento, para poder fazer armas. Só que chegou uma hora também não tinha, por quê? Bloqueio econômico. Não, o Japão não tinha de onde comprar ferro, não tinha de onde comprar combustível. Você já imaginou? É a mesma coisa vai ser na situação da China. Se a China fizer uma guerra, ela está lascada. Vocês entendem? Então, é aquela velha história. Se a gente olhar e analisar o passado, pode ser que a coisa, como se fosse assim, se a China tiver um pouco mais de inteligência, tiver mais de 2 neurônios, ela não vai fazer isso. Isso é fato. Por mais pressão bélica que ela faça, ela não vai disparar um tiro. Tá? Mas
seguindo aqui, tirando a parte histórica da coisa, tá? O PIB real, que leva em consideração os efeitos da inflação, não retornará a níveis pré-pandêmicos até o segundo semestre de 2023. O que isso quer dizer? Dependendo, ainda vai ter muita falta de emprego, muita gente vai se lascar de verde e amarelo até o segundo semestre de 2023. Disse Takahide Kyuchi, ex-membro do Conselho do Banco do Japão, ex-membro do Conselho do Banco do Japão, tá? Não é qualquer porcaria, tá? Que agora atua como economista-chefe do Nomura Research Institute. Então já dá para você ter ideia das previsões. A desaceleração da China, as restrições de ofertas e o aumento do preço da energia é uma desaceleração nos países ocidentais atingidos pela inflação. Reduzirão o ritmo de crescimento em meados de 2022, diz Kyuchi. Se houver uma desaceleração, o que acontece? Menos empregos, menos horas trabalhadas. Por isso que eu falo para você, tome cuidado com a fonte de informação que você pega. Ah, está bombando de serviço no Japão. Até que ponto? Vocês entendem? Quando as exportações continuam severas, a economia do Japão provavelmente terá um crescimento moderado de cerca de 1,2% anualizado no segundo trimestre em diante, mesmo levando em consideração os efeitos dos estímulos. No caso do efeito dos estímulos, o que é? Tem o RCEP que vai vir e tem os pacotes econômicos do Kishida que vão vir, que ninguém sabe quais são ainda. A única coisa que só foi especulada foi esse dos 100 mil da Cometa, não sei o que, porque a Cometa estava um pé no saco do nosso do Kishida. Tá? Não, tem que pagar, porque a nossa promessa eleitoral, senão vai ficar feio para nós, tem que pagar, e só se falou isso durante 2 semanas. Foi um pé no saco. Tá? Até para mim, para ver matérias para trazer para você, era chato, porque a cada 3 matérias, 4 eram falando disso. Pô, dava um porre já. Né? Mas já, entre aspas, já resolveram isso, tá? Então, resolveram entre aspas, tá? Vamos ver depois do dia 19, quando eles bateram o martelo. Daí ali no dia 19, eles deve haver uma grande reportagem falando sobre isso, tá? Que vai ser meio cansativo de gravar, provavelmente. Mas vão ser a ideia do Kishida para o próximo ano. Tá? Aí vale muito a pena acompanhar. Por que eu falo isso? Porque dependendo da perspectiva que tiver, você vai saber, tá na hora de eu mudar de emprego. Não, eu não posso mudar de emprego agora. Posso esbanjar um pouco? Não posso. Posso fazer dívida? Não posso fazer dívida. Então, em cima desse tipo de coisa, que as pessoas têm que se precaver. Tá? Por isso que eu trago as informações para você tentar analisar da melhor maneira possível, com antecedência, a sua vida. Porque depois que a bomba estourou, não faz questão nenhuma, não faz diferença nenhuma você tentar remediar dali por diante. Você tem que fazer antes. Tá? Por isso que eu já trago as informações para você fazer isso antes. Igual no caso, soltei uma matéria hoje falando do produto, né? Falando da soja que vai ter aumento. No caso, assim, os produtos de soja. Então é tofu, shoyu e outros produtos. A base é tonil, que é o leite de soja. O que você pode fazer? Se você tiver uma grana a mais, você pode estocar isso. Tá? Por quê? Você vai pagar mais barato, até durante um certo tempo, no caso assim, absorver aquele aumento, do que você já chegar e já comprar o produto, né, já com preço alto. E dependendo da data de validade, ele vai durar muito. Então vale muito a pena você fazer certos estoques para poder evitar essas altas. Porque se você pagar o preço, tem produto que vai chegar a 10% de alta. É muita coisa. Se você jogar 10% de alta mais 8% de imposto, olha aí. Então realmente tem muita coisa assim que dá para fazer. Aí aquela velha história também, ninguém gosta de comer em restaurantes, né? Igual o estilo japonês, o ashoko. Então se você for comer num restaurante estilo japonês, aqui do Japão, japonês, mas no Japão é estilo japonês. Não, porque existe restaurante italiano, restaurante chinês, restaurante de um monte de coisa aqui, tá? Ele tem divisões. Então tem o famoso, como é que se fala assim, casa italiana de espaguete, pizza, etc. Então, só que tem uns que é só o ashoko, só
a culinária japonesa mesmo. Esses provavelmente terão um aumento de preço. Por quê? A base de muitos molhos é o shoyu, aquele shoyu doce, para poder fazer certos pratos adocicados que eles fazem, igual o jaganiku, né, e outros pratos. Então, realmente tem que se tomar cuidado. Igual agora vai chegar o inverno, vai entrar sukiyaki. Sukiyaki entra o quê? Muito shoyu. E aí? Né? Então, tem que realmente se tomar cuidado. Tá? Então, daqui para frente, né, procure analisar seus gastos para você sempre ter uma reserva. Para caso aconteça alguma coisa, você tem uma certa proteção. Tá? Até que já foi até comparado essa crise de agora com uma certa bolha especulativa. Então, vocês estão falando de bolha. Se a bolha estourar, você sabe o que acontece. Tá? Então, no final de 99 para 2000 houve uma bolha, aquela bolha de 2008, 2009. Tá? Então você vê que todas as bolhas que acontecem, dá uma nhaca miserável. Eles estão falando que essa parte dos, como é que se fala assim, dos commodities, das matérias-primas, está aparecendo uma bolha. Então, se essa bolha isso aí arrebentar, vai dar caca. Tá? Então, já procure se segurar, ter reserva, porque se acontecer alguma coisa, você tem grana para se manter. Tá certo? E se não acontecer nada, é lucro para você. Você já vai ter um pé de meia a mais para você. Tá? Isso é fato. Tá? Aí é tudo lucro, não há nada de prejuízo. Tá? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.